Bom, boa noite a todos. Finalmente, essa palestra vai sair, né, Maria? Reforma Isso. É que eu vivo um processo aqui, a Vânia tem acompanhado, né? Toda vez que a Vânia me pede para falar de alguma coisa, eu vou escolher um tema, e aí os palestrantes que vêm antes roubam o meu tema, né? Falam sobre o meu tema. Aí eu vivo um conflito, porque eu falo assim, conversei com a Vânia outro dia, e a Vânia até me deu uma justificativa que eu achei legal, que a Vânia falou, não, eu acho que é porque é um assunto tão importante, que a espiritualidade fica orientando a todos. Cada um fala do enfoque. Isso, né? Mas eu já tinha interpretado de outra forma, porque eu falei assim, eu acho que é tipo assim, né? Ó, estuda isso. Aí quando eu estudo agora, você estuda outra coisa. Também pode Mas ser. aí a rebeldia, né? Não nos permite fazer isso. Não, eu vou falar, né? Eu vou falar disso de qualquer forma. É porque de repente você precisa escutar. Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. E assim, toda vez que eu venho falar de alguma coisa, inicialmente eu peço a inspiração, né, para que um tema seja sugerido, mas eu gosto também sempre de falar de alguma coisa que está permeando assim o meu ambiente, situações que eu vivencio, porque esse é um exercício que eu tenho feito, todas as situações que eu vivencio, eu fico buscando na doutrina uma explicação, né? O entendimento daquela situação, né? Como é que a doutrina nos orientaria em relação àquilo, né? Como é que a gente tem que se comportar diante dessa situação. Então, eu tenho feito um exercício. Então, por isso que eu escolhi esse tema. E aí, eu vou começar a ler a questão, que eu acho que ela é tão importante, que eu acho que ela precisa ser lida, né? Esse tema está no Livro dos Espíritos, questão 919, né? E aí, Kardec, é por causa da luz, por causa desse problema aqui. A Vânia, desculpa, é porque tem isso, tá? Então, o Kardec pergunta assim, está no Livro dos Espíritos, na parte 3, capítulo 12, Conhecimento de Si Mesmo, e ele pergunta assim, qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração ao mal? E a resposta, ele fala assim, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí ele continua, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-te a ti mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, eu não vou falar tudo, porque é bem longa, mas aí eu vou dar uma puladinha e vamos lá. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga-se que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificar que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, inquire como a qualificarias, se praticada por outra pessoa, ou seja, se coloque no lugar do outro, né? Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Bom, e aí, por que eu escolhi o tema, né? Primeiro, porque eu pedi essa intuição, e segundo, porque a gente está vivendo uma grande epidemia de depressão, né? Depressão se tornou uma grande epidemia no mundo inteiro. E perto de nós a gente vivencia isso. Tem sempre alguém, né, nos dizendo, se apresentando num estado de depressão. E isso é uma coisa que chama a minha atenção, principalmente entre os jovens.
Eu tenho uma filha jovem, vocês conhecem, minha filha tem muitos amigos e volta e meia minha filha fala: mãe, fulano está com depressão, né? Eu dou aula numa universidade, lá eu lido com jovens entre 17 e 23 anos e tenho vários alunos em depressão. Então, toda vez que um jovem se apresenta como depressão para mim, e eu não estou desqualificando aqui a depressão como uma doença, por favor, porque depressão é uma doença, inclusive é uma doença química, né? Que ela precisa de tratamento específico, eu não estou desqualificando. Mas eu fico pensando, até o processo de depressão, o que acontece? O que leva as pessoas a chegarem a essa condição? E quando você para conversar com essas pessoas, eu sempre, quando alguém me diz que está em depressão, eu pergunto assim: está em tratamento? Tô. Foi ao psiquiatra? Foi. Está tomando medicação? Tá. Está fazendo terapia? Tô. Acho que são perguntas básicas que a gente tem que fazer. Mas às vezes eu ouço coisas que me incomodam, como por exemplo: eu estou fazendo terapia, mas olha, a terapia me leva para uns lugares que eu saio de lá arrasada. Eu saio de lá péssima. Eu falo assim, tem alguma coisa errada, né? Porque não é para ser dessa forma. A terapia é naturalmente para te fazer refletir sobre as suas dificuldades. E não é o terapeuta que também vai te dar solução para os seus problemas, né? A solução está dentro de nós. Isso. Mas como é que a pessoa recebe esse cutucar é que me incomoda. Aí eu acho, aí é uma opinião minha, pessoal, tá, gente? Eu acho que passa um pouco sobre a falta de perspectiva que a pessoa tem em relação a algumas situações da vida. E eu acho que passa um pouco também sobre a falta do entendimento de que somos pessoas falíveis. E como somos pessoas falíveis, a gente precisa lidar com essas faltas de uma forma gentil conosco mesmo. A gente precisa ter esse entendimento e a gente sem culpa. Porque eu acho que é a culpa, quando você se culpa e você fica nesse processo que você não consegue ter uma visão diferenciada, que vai e te leva para esse processo de depressão. Essa é uma perspectiva minha, tá? Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o tema da reforma íntima. Tem tudo a ver. Porque a própria terapia, ela te faz um convite à reforma íntima, né? É isso que ela faz. Ela faz, olha para você, olha para dentro, porque a gente tende a olhar para fora. A gente tende a responsabilizar o outro pelas nossas dificuldades. E, na verdade, a dificuldade, às vezes, é nossa. A dificuldade de entendimento, né? De conseguir passar por aquele processo, de sair da zona de conforto, né? Porque a zona de conforto, como o nome bem diz, é bom estar nela. Quando você precisa sair dela, isso vai gerar um desequilíbrio e que você tem que saber. Então, eu acho que a doutrina, né, agora trazendo para o Espiritismo, ela nos ajuda demais, né? Isso, ela nos facilita muito nesse aspecto. Mas a gente não pode também esquecer que existem outras doutrinas, outras religiões, que também eu acho que tem um papel importante, que pode também assegurar, né, uma melhora nesse sentido. Então, a escolha do tema foi essa, né? E aí, eu assistindo umas palestras, eu vi o Haroldo Dutra, ele declamou esse poema. Ele diz que foi uma manifestação de um espírito numa mesa mediúnica, que declarou um poema. Eu achei lindo e achei muito pertinente com o tema, que chama-se Antíteses da Vida. E aí, é assim, ó: ouve, amigo, esta lógica incerta, dos caminhos tortuosos, onde tudo se acerta. Só se leva da vida o que se doa.
O filho de Deus é como ave, que quando perde a plumagem, aí é que voa. Acumulando se perde tudo. Podendo, perdendo e deixando, se ganha vida. Desejo de viver pode matar. E é morrendo que a gente se eterniza. Estranho e duro esse mistério, só se pertence a si mesmo dentro do divino critério. Quem se entrega a centeias, não se depositam tesouros em mãos que já estão cheias. Um Deus de sinuosidade e retidões que nos envia um rei que deita em comedouro, anda de pés descalços, um rei de cada falsos, de pedradas e coroa de espinhos, cuja carne é o antepasto e o sangue é o vinho da ceia que desperdiçamos. Nossas mentes de retas não podem calcular com exatidão a bissetriz da cruz. Mentes obscuras tentando desvendar a luz. Mas o grande educador sustenta. Tu vês a grande reta? O amor une os dois pontos, fazendo a reta se curvar. Tu vês uma estrada de ida? É uma pergunta. E o amor está nos encontros na estrada de se voltar. Eu achei lindo e achei pertinente. E quando Kardec pergunta aos espíritos, na questão 919, o que nós deveríamos fazer, ele cita Sócrates, né? Quando ele fala um grande pensador, né? Ele está se referindo a Sócrates, que viveu 400 anos antes de Cristo. Então ele vem antes, né, dessa mensagem que Cristo trouxe nos evangelhos, e ele já estava propondo isso, né? Quando ele diz conhece a ti mesmo, ele complementa, e você conhecerá o universo e os seus deuses. Então a gente precisa se conhecer para poder então se interconectar, né, e poder se relacionar com os nossos pares. Essa é a chave, esse é o princípio, esse é o começo de tudo, né? E existe uma frase que também é atribuída a ele, que ele teria dito, né, eu sei que nada sei, né? Também tem essa frase. E ele era considerado o homem mais sábio naquela época. Então, quando ele disse isso, ele não estava se referindo ao conhecimento filosófico, ao conhecimento técnico, porque isso ele detinha, embora ele, como nenhum de nós aqui, nós não temos todos os conhecimentos, né? A Marisa é arquiteta, detém bem o conhecimento da arquitetura, né? E cada um de nós aqui tem um talento e a gente desenvolve o nosso talento, mas a gente não conhece tudo. Mas o que a gente menos conhece é a gente mesmo. Então, ele se refere a isso, né? Eu só sei que nada sei, ele nada sabia sobre ele próprio. Ele enquanto pessoa, né? E essa frase de Sócrates, ele é um convite ao autoconhecimento e à reflexão pessoal, que é o assunto, é a reforma íntima, né? É fundamental para que a gente tenha uma vida equilibrada e autêntica, e somente o conhecimento de si mesmo é que vai ser capaz que a gente consiga lidar bem com as nossas dificuldades, mas também com as dificuldades das pessoas que estão no nosso entorno. E quando ele diz, eu só sei que nada sei, ele é tão inteligente, ele é tão sábio. A sabedoria está em reconhecer a ignorância, né? A sabedoria dele está no reconhecimento da ignorância. E aí, quando eu estava lendo isso, eu lembrei de uma passagem que eu vou contar aqui para vocês, para contextualizar, para vocês entenderem. Eu tive um professor que me ensinou muitas coisas, mais do que técnica, né? Ele era um homem muito sábio. Então, eu vivi muitas situações com ele que eu aprendi muitas coisas que eu carrego para a minha vida até hoje. E eu lembrei imediatamente dele quando eu li isso, porque eu fiz uma especialidade cirúrgica e nessa especialidade, a gente tinha lá um dia que ia ter, operava, né, o dia das cirurgias, e 2 dias antes a gente tinha que participar de uma mesa clínica. Graça sabe o que significa isso. Uma reunião que a gente vai discutir, né? Então, vamos operar a Marisa. Então, eu vou apresentar o caso da Marisa. Vou dizer que a Marisa é isso, a Marisa é hipertensa, a Marisa é isso, tal, não sei o quê. Vou falar qual o problema que a Marisa tem e vou fazer a minha proposta cirúrgica para tratar a Marisa. Então, todos fazíamos isso,
a turma toda que estava se especializando, né? Nós ficávamos numa mesa assim grande, com uns 20 lugares mais ou menos, numa salinha fechada. Nós, alunos, o coordenador do curso, que é esse professor que eu estou falando, alguns outros professores e alguns agregados, que tinham lá estagiários, alunos de graduação e tal. E um dia nós estávamos numa sessão clínica, um colega meu que é de Minas Gerais, que veio fazer o curso aqui, ele começou a apresentar o caso e a primeira frase que ele falou assim: o meu caso é muito simples. Foi a primeira frase dele. Meu caso é muito simples. E aí ele apresentou o caso. Todos nós ouvimos, né? Porque a ideia ali era compartilhar, dividir conhecimento, experiências. Todos nós ouvimos. No final, esse meu professor falou assim, tem até o nome dele aqui, eu fiz questão de colocar, Dr. Ítalo Honorato Júnior. Ele disse assim: o que nós acabamos de ver aqui é a inocência de um ignorante. Aí houve um silêncio na sala. Eu fiquei olhando em volta, porque assim, os olhares eram os mais interessantes, porque tinha aqueles que não entenderam o que ele falou. Tinha os que entenderam e sabia que depois ainda ia vir mais uma lapada, né? Porque essa já foi a primeira lapada, mas ia vir uma lapada maior ainda, né? E os outros que estavam tentando entender o que ele estava, qual era a mensagem. Aí ele completou, né? Ele falou assim: porque quando a gente não conhece alguma coisa, a gente é muito inocente. Vejam as crianças não têm medo de nada, porque elas ignoram o perigo. Então elas se atiram nas situações por ignorância. Então, meu filho, o caso que você vai fazer é muito difícil. Você não sabe nem o que você está falando. E eu nunca mais me esqueci dessa passagem, nunca mais me esqueci dessa frase, né? E de vez em quando eu ainda dou uma reproduzida nisso, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para alguém, né? Meu Deus, a ignorância, né? A inocência de um ignorante, né? Quando você vive algumas situações. E aí, gente, essa questão da reforma íntima, esse processo, porque isso é um processo. E é preciso entender como um processo. E dentro do entendimento do processo, a gente tem que ter uma linha de tempo. Então, a gente está vindo nessa caminhada, né, de autoconhecimento e de evolução espiritual, sem que haja culpa. Então, para que a gente passe por esse processo sem que ele seja doloroso, sem que ele nos adoeça, a gente precisa olhar para a gente com compaixão, com entendimento daquilo que a gente está vivendo. Então, a gente precisa, quando a gente tem um objetivo na vida, quando a gente traça um objetivo material qualquer que a gente traça na vida, né? Ah, eu tenho uma Fiat Uno, mas eu quero ter um Jeep qualquer. É um objetivo que eu vou traçar. Então, eu sei que eu tenho, onde eu estou, tenho uma Fiat Uno, mas eu quero chegar lá no meu Jeep. Eu sei para onde eu quero ir. O autoconhecimento também é isso, né? É a gente se reconhecer o que a gente é. E mais importante, é a gente reconhecer aquilo que a gente se nega a ser. É aquilo que a gente não quer ser. Que a gente é, mas a gente não quer ser. E todos nós temos dentro de nós alguma coisa que a gente não quer ser, mas que a gente é. Né? Então, essa é a maior dificuldade. Então, a gente precisa extrair essas verdades de dentro de nós, né? Colocar isso, né? Partindo de dentro para fora, trazendo todas essas reflexões, né? Para que a gente possa seguir nessa caminhada. E não dá para falar de reforma íntima sem esse entendimento desse processo evolutivo, se a gente não citar o livro Exilados de Capela, né, que vai contar exatamente a história do início do planeta Terra, né, onde planetas, outros orbes, espíritos de outros orbes, que não conseguiram acompanhar o processo evolutivo dos seus orbes, eram intelectualmente muito inteligentes,
mas moralmente fracassaram, eles vêm para o planeta Terra, encarnam no planeta Terra, vão trazer os seus conhecimentos, porque precisava alavancar ali, né, o processo de criação do planeta, mas para que eles vivenciassem situações que se confrontassem com aquelas dificuldades que eles apresentaram na outra experiência e fossem aprimorando o seu processo evolutivo. Então, na verdade, a Terra se tornou o quê? Um planeta de aprimoramento, né? Então, as pessoas, todos nós que estamos aqui, e eu acho que esse entendimento é fundamental, precisamos entender que somos espíritos em construção, somos inacabados, né? Inacabados. Então, a gente está num processo construtivo. E na hora que a gente tem esse entendimento, começa a ficar um pouco mais light, né? A gente passar pelas dificuldades que a gente passa, né? Através dessas condições que se apresentam, dessas provas que nos são apresentadas, é que a gente vai evoluindo e passando por essa transformação. E foram inúmeros os convites que foram feitos para a reforma íntima, que antecederam a doutrina, né, e antecederam Jesus. E aí a gente pode citar, teve um palestrante aqui que falou, Vânia, que falou do meu tema, né, que ele citou Krishna, né, que ele cita, né, que Krishna, por exemplo, ele já fez esse convite. E Krishna, ele viveu 3.200 anos antes de Cristo. E Krishna, ele era um sábio, né? Ele tinha vamos dizer assim, um aluno, poderia dizer assim, alguém que se aconselhava com ele, né? E num poema épico que chama-se Mahabharata, né? Mahabharata, dentro desse poema tem um outro documento que é o Bhagavad Gita, né? Que são de 18 capítulos, né? Em que esse documento ele traz esse diálogo, né? Entre esse aprendiz e Krishna, que era o seu conselheiro. E esse aprendiz, ele precisa ir para um confronto, por uma disputa de terras, e ele lá se vê em confronto com seus próprios familiares, com pessoas, né, de sua convivência, e ele vive um conflito ali. Como é que eu vou me confrontar com essas pessoas? Então, ali, na verdade, é uma parábola, né, que trata desse grande dilema que ele vai viver, né? Esse dilema é a luta dele entre os seus apoiadores e opositores, sendo que os apoiadores são as próprias virtudes deles e os seus opositores são seus defeitos. Então é uma luta e Krishna aconselha ele que ele tem que encarar. Ele tem que encarar essas dificuldades, né? Que só assim ele vai conseguir evoluir, só assim ele vai fazer essa reforma íntima. E aí, Krishna sugere 7 coisas, né? Primeiro, que a gente nunca tem que se vitimizar diante das dificuldades e dos problemas que a gente vive. Aceitar a transitoriedade das coisas, porque tudo passa. A gente já ouviu isso na doutrina, né? Tudo passa. Só o que está dentro da nossa mente é real. Então, pensamento é tudo. Aquilo que a gente acredita é real. Então, se a gente acredita que a gente não é algo bom, isso torna-se real e doloroso. Então, a gente precisa fortalecer o pensamento, né? Disciplinar o pensamento e focar os pensamentos principalmente em coisas positivas, né? Não há evolução sem esforço. Então, a gente precisa entender que dentro desse processo evolutivo a gente vai passar por muita peleja. É o esforço que a gente precisa fazer, né? Você constrói a sua história. Então, a reforma íntima, ela é íntima porque ela é pessoal, ela é individual. Nós somos seres individuais, somos individualidades. Cada um é de um jeito, cada um vai experimentar uma experiência de uma forma diferente, né?
E a batalha está ganha, né? A batalha está ganha porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas para sermos o quê? Felizes, para a gente alcançar a perfeição. Então está ganha porque a gente tem um encontro marcado com a felicidade. Lembrando que é sempre de dentro para fora, né? Enquanto a gente fica sempre olhando de fora para dentro. E tem uma música de Raul Seixas, né, que chama Gita, que ele cita um desses trechos do diálogo de Krishna com, acho que é Arjuna, o nome do seu aprendiz. Aí também vem Buda. Buda também viveu antes, né? Antes de Cristo, né? 563 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E ele diz o seguinte, que para a gente alcançar a felicidade, a gente tem que parar de desejar. A gente deseja coisas que não são factíveis. Então, né, você tem que querer coisas que são factíveis, né? A gente tem que se despojar do mal, porque somente fazendo o bem é que a gente vai alcançar esse estágio de perfeição. Mergulhar no nosso interior, que é o autoconhecimento. Conhecer quem nós somos e quais são as nossas tendências, principalmente as ruins. Porque são elas que a gente precisa corrigir, as más tendências. E são elas que a gente se recusa a reconhecer, né? Foi Mário, né, que trouxe os cartazezinhos aqui, falou exatamente sobre isso, né? Mais um que roubou, né, o tema. É muita gente roubando o tema. Ajudou a construir. É. Você está levando ele como exemplo. É uma visão, entendeu? Que aí levantava lá orgulho, né? Vaidade, né? Que todos nós, de uma forma ou de outra, a gente tem. E ninguém se orgulha de ser vaidoso, ninguém se orgulha de ser, né? Não somos nada. Mas a gente faz, mas a gente não fica feliz de fazer. E a gente tem essa consciência, né? Analisar a nossa forma de viver e de pensar. E aí eu volto na questão da depressão, né? Porque eu acho que essa reflexão, ela é importante. E eu acho que ela antecede ao processo depressivo. É uma opinião minha, né? Eu acho que ela é importante durante o processo depressivo, mas eu acho que se você tiver essa ideia antes, talvez você não chegue a essa condição, que é o que eu acho mais importante. E aí, esse assunto, eu vou convidar o Brenner, numa outra oportunidade, né, Brenner? Antes da sua palestra? Não, aí eu já estou pedindo para você falar sobre isso, né? Que a Cabalá, né? Também surgiu antes, né? Da doutrina, mas aqui já mais ou menos surge na Espanha. Engraçado, eu não sabia disso, né? Que surge primeiro na Espanha, sul da França, e depois passa por uma reformulação, tá correto isso, Brenner? Na Palestina? Esse século é depois de Cristo? Isso. Não? Eu não sei. Por isso é que você está convidada a falar sobre isso, tá bom? Mas na Cabalá, eles propõem a árvore da vida, né? E a árvore da vida nada mais é do que uma espécie de um fluxograma, que eu vou mostrar aqui para vocês, que tem umas esferas que são chamadas sefirotes. Essas esferas, elas vão se interconectando em 22 caminhos, que são degraus que você precisa ir alcançando para você conseguir chegar a essa condição máxima, que é o reino de Deus, né? Então, que seria nessa condição de você fez uma reforma íntima a ponto de poder adentrar ao reino de Deus. E esse fluxograma, ele trata essas esferas, que são esses sefirotes, falam sobre o atributo divino, o aspecto da criação, a manifestação do Deus no universo e também na consciência humana. Então, isso tudo já vem sendo proposto há muito tempo. E dentro desse conceito, eles fazem uma como chamam? Uma analogia a uma condição de escravos e senhores, né?
Seria uma proposta onde os escravos são aquelas pessoas que reconhecem os seus erros, não reconhecem os seus erros, e por isso não são capazes de dominar a sua história. E já os senhores não, são aquelas pessoas que se reconhecem as suas dificuldades. E aí, por conta disso, eles dominam a sua história, a sua vida e conseguem alcançar esse processo de autoconhecimento. Então, é isso aí, essas esferas que vão se interconectando, né? Começa ali em Mahut, viu? Estamos, né? Em Mahut. E tem que chegar lá em cima, né? Que é no... Eu esqueci como chama, o reino de Deus lá em cima. Como é que é o último lá? Esqueceu também? Então fica para a próxima, né, Nene? Brene vai falar para a gente sobre a árvore da vida. Sobre a árvore da vida, tá? Então essa árvore da vida, ela faz essa interconexão, né? Entre o divino e o homem, a compreensão da natureza, da realidade e do lugar onde a gente está dentro dela. É um mapa espiritual para que a gente possa compreender essa nossa jornada e a evolução. Traz uma compreensão profunda da existência da consciência humana e são graus de desenvolvimento espiritual, para que você chegue a esse guia de autoconhecimento e transformação pessoal. Aí vem Jesus, né? Vem Jesus também trazendo a mensagem, porque ele não trouxe uma mensagem diferente. Todas essas mensagens, elas têm como um cerne fazer o bem, vencer mais inclinações, todas elas propõem essa reforma interior. E Jesus vem e também propõe, principalmente, né, nas bem-aventuranças, e aí a gente vai lembrar do nosso querido, né? Nosso querido que adorava, né, as bem-aventuranças, e ele traz uma mensagem que as pessoas também não entenderam, né? Do tipo, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E aí as pessoas já não entendiam que pobres de espíritos eram esses, né? Pobre de espírito nos traz a ideia de pessoas que não são boas, né? A ideia é que é justamente o contrário. Os pobres espíritos são as pessoas humildes, aquelas que, né, se reconhecem dentro da sua ignorância, né? E aí ele vem, os que choram porque serão consolados, os humildes porque herdarão a terra. E ele vai relacionando ali as bem-aventuranças e as pessoas não compreendem. E aí ele diz para a gente o seguinte, que o reino de Deus está dentro de nós, né? Nós sabemos disso, né? Então a gente precisa corrigir as nossas imperfeições, porque só assim a gente vai ganhar harmonia, paz interior. A gente tem que cultivar a bondade, o amor ao próximo, que isso faz parte de alcançar o reino de Deus. É essa a mensagem. Não entendemos, e aí no século XIX ele manda o Consolador. Ele diz, naquela época ele falava por parábolas, porque as pessoas não entendiam, não tinham a capacidade de entender o que ele falava, então ele fazia muitos enredos, né? Contava muitas histórias dentro de uma, como chama? De uma forma meio lúdica, né? Para que as pessoas tentassem compreender, não compreendiam. E aí ele manda a doutrina espírita, né? E qual é o centro, qual é a mensagem central da doutrina espírita? Reforma íntima. Se a gente conseguir fazer a reforma íntima, está resolvido o problema da doutrina, né? Mas essa é a nossa maior dificuldade, continua sendo, né, uma grande dificuldade. E aí entra nós, né, o nosso papel, porque assim, eu acho que para a gente isso se torna ainda uma coisa mais responsável, porque nós temos a doutrina para nos orientar, para nos guiar, a gente tem o conhecimento é apresentado. Então a nossa responsabilidade diante desse processo é muito maior
do que aqueles que não conhecem, quem não tem acesso a essa informação. E aí aquela frase, né, que está lá no Evangelho capítulo 17, que se refere aos bons espíritas, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Enquanto que um se compraz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Então é o nosso papel enquanto espíritas. E aqui ele não está dizendo que nós somos diferentes dos outros, que nós não somos imperfeitos. Muito pelo contrário, ele diz que somos imperfeitos, mas a gente se esforça através do conhecimento para vencer essas inclinações. E no Evangelho também, capítulo 20, na missão dos espíritas, existe uma pergunta, e a pergunta é: se muitos dos chamados do espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Vós o reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Ação, né? Vós os reconhecereis pelo número das aflições a quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Então, está claríssimo, está mais do que claro, né? A gente só precisa ir à obra, né? Colocar a mão na massa e fazer esse processo. Bom, então, todas as mensagens de Krishna, Buda, da Kabbalah, de Jesus, depois da doutrina, elas estão todas trazendo. A mensagem ela é única, porque ela é divina, ela tem uma única origem. Então, como ela tem uma única origem, ela vai trazer sempre, vai convergir para todos os ensinamentos. E aí, se nós já temos o entendimento que estamos encarnados num planeta de provas e expiações, portanto somos espíritos, né, em evolução, falíveis, cometemos erros. A pergunta é: por que erramos? Essa é uma pergunta que precisa ser feita, né? A gente reconhece até os nossos erros e é muito importante o reconhecimento. É um caminho, é o começo. Mas por que a gente erra? A gente erra por muitas coisas, né? A gente erra por vaidade. Eu errei, eu sei que eu errei, mas eu não vou admitir que eu errei. É orgulho, é vaidoso isso, né? Eu não quero dar o meu braço a torcer, né? Quem nunca fez isso? Quem de nós nunca fez isso, né? Para atender o interesse próprio. A gente vê isso na política. Eu não quero politizar aqui, né? Mas a gente vê pessoas, né, que dominam o poder, que têm uma responsabilidade gigante para decidir a vida das pessoas, se apoderam desse poder para se beneficiar, interesse próprio. Não é a proposta, não deveria ser, mas isso que faz, né? Então está errando conscientemente, né? As pessoas são viciadas em coisas e às vezes as pessoas não conseguem se livrar dos seus vícios. É o cara que é alcoólatra, ele até quer parar de beber. Ele sabe que não é legal ele beber, mas ele não consegue, aquilo é um vício. E existem outros vícios, né? É o vício por dinheiro, é o vício por comprar, é o vício sexual, enfim, tem, né, várias questões. Por comodidade, a gente vê isso muito nos relacionamentos, né? Dentro do exercício da nossa profissão. A gente às vezes está super infeliz num trabalho, fazendo alguma coisa.
Mas você fala, ai, mas se eu sair daqui, vai dar um trabalho, eu vou ter que começar do zero, né? E você vai se submetendo àquela situação. Você vai perpetuando o seu erro, né? Falta de motivação, eu não quero mudar, eu estou de saco cheio, vou ficar por aqui mesmo, tá bom, né? Não tem motivação para fazer essa... Tem alguém se encaixando em alguma coisa aí, gente? Eu não sei, porque virou uma conversa. Eu acho que às vezes também você quer mudar, você quer sair daquela situação, mas os seus compromissos não permitem. Sim. Você está tão comprometido com tantas coisas Sim. que não é você mesmo, Sim. seu filho, sua casa, seu Sim. sustento, que você às vezes se submete a fazer coisas que não te agradam, mas que é necessário ser feitas. Sim, mas que vai te atrasar, Ah, sim. vai te comprometer de alguma forma. Sim. Né? Porque são decisões que precisam ser São coisas que tomadas. você abafa dentro Isso, de você. precisam ser tomadas que você não toma. E que adoecem. Essas coisas adoecem, né? Essas coisas que a gente não consegue resolver, o mal resolvido, né? E a gente erra por ignorância. E vamos voltar lá ao meu querido professor, né? Errar por ignorância acho que é o melhor dos erros, né? Acho que é o erro mais, assim, aceitável. Você errar por ignorância. Aí eu vou contar uma história minha, engraçada também. Eu estou indo para o trabalho na Zona Sul, atrasada. Estou ali perto do Fashion Mall, o trânsito, olhei para frente assim, tudo parado para entrar nos usuários. Falei, meu Deus, ferrou, já estava atrasada, né? Ferrou. Não pensei duas vezes, peguei o celular e errei. E a gente ainda erra bonitinho, né? Porque eu podia falar no viva voz, mas não, eu botei o telefone aqui no ouvido. Liguei para o trabalho e falei, gente, olha, eu estou super atrasada. Tá um trânsito aqui. Quando eu olho para o retrovisor, o carro da polícia atrás de mim, piscando farolzinho. Aí eu falei, ferrou, né? Porque eu atrasada estava, mais atrasada estarei, e ainda vou tomar uma multa. E agora eu vou ter que conversar aqui e tal. Aí encostei, desliguei o telefone, coloquei o telefone assim naquele console assim do carro, né? Ali no meio. Aí veio o PM lá, muito educado. Pediu para eu baixar o vidro, eu baixei. Documento do carro, eu dei o documento do carro. Sua habilitação, eu dei a minha habilitação. Aí ele olhou e falou assim, a senhora estava falando no celular. Aí eu falei, estava. Quando eu falei estava, o olhar dele já mudou, né? Porque ele não esperava que eu admitisse que eu estava falando no telefone. Eu acho que ele imaginou assim, eu vou dizer para ela que ela estava falando no telefone, ela vai querer me enganar, ela vai dizer, não, o senhor imaginou que eu estava, mas eu não estava. Eu falei, eu estava. Eu senti que ele deu uma parada assim, eu falei, acho que ficou bom para mim agora. Eu acho que ficou bom para mim, eu pensando, só o olhar assim, né? Aí eu falei assim, o senhor me desculpe. Eu sei que eu estou errada. Mas eu estou atrasada, eu estou indo para o trabalho, estou muito atrasada. E eu precisava avisar. Mas eu entendo, o senhor está no exercício da sua profissão. O senhor pode tomar as providências aí que o senhor... Aí ele olhou para mim e falou assim, a senhora pode ir, mas a senhora sabe, né? Que não pode falar no celular dirigindo. Você desarmou por isso. Aí eu falei... Sei, claro que eu sei. Fechei o vidro e falei, gente, eu sou a própria mulher adúltera, né? Eu me sentia mulher adúltera, né? Vá, não peque mais, né? Tipo, vá. É o que eu falo, que eu fico fazendo essa analogia, né? Aí eu falei assim, gente, olha só a parábola da mulher adúltera, né? Minha filha, você pecou, mas não vá, eu vou te perdoar. Peca mais não, né? E aí eu fui rindo dentro do carro, porque eu falei, meu Deus. E mais engraçado foi que eu vi no olhar dele, sabe? Sabe quando você olha para a pessoa e você... Eu senti que eu desarmei, ele esperava uma atitude completamente diferente. Então, assim, eu acho que o reconhecimento do erro também nos coloca numa condição legal, né? Nos ajuda muitas vezes esse reconhecimento, né? Nos ajuda em relação
ao relacionamento com as outras pessoas, porque a gente não arrasta mágoas, brigas, né? E nos ajuda pessoalmente, né? Porque a gente consegue compreender, se compreender na condição de um ser errante, né? Então, assim, não sei se é ser errante, acho que não é isso. Errante não, errante da ideia, né, de tempo. Não ser, seria na condição de um ser imperfeito. A palavra seria de um ser imperfeito. Então, assim, meio que para dar uma finalizada, eu acho que dentro desse processo da reforma íntima, a gente tem que fazer alguns questionamentos importantes. Quem me criou? Porque eu sou a imagem e semelhança dessa pessoa, né? Eu sou falível, mas eu sou divino. Nós somos deuses, né? Isso foi dito pra gente. Nós somos deuses. Em algum momento a gente vai chegar lá, né? A quem eu sirvo? Quem é o meu modelo e meu guia? Então, o que eu quero ser, né? Eu quero ser isso. É uma caminhada, mas é o que eu desejo ser. E o que ele quer de mim, o que ele está esperando de mim. Se eu fizer esse exercício diariamente, eu vou conseguindo alcançar aí alguns degraus lá, seja lá do Kabbalah, seja da doutrina, seja dos ensinamentos de Buda, enfim. E como naquela oração de São Francisco, né, aquela oração, ela é um ensinamento, né, que ele diz lá para a gente levar amor onde houver ódio, né, que a gente seja um instrumento da paz do Senhor. Então traz uma mensagem muito, muito linda também, que eu acho que é também vamos dizer assim, uma escada, né, para a gente alcançar esse autoconhecimento. Então a gente pode concluir o seguinte, que a gente erra em função do nosso grau evolutivo. Ok. Que a gente não deve responsabilizar as outras pessoas pelos nossos erros, né? Fazer uma reflexão sobre a nossa participação nesse processo. Como eu já disse aqui, estamos em processo de evolução, somos individualidades, mas somos deuses. Nosso esforço deve estar concentrado no bem. Se a gente conseguir se concentrar no bem, né, não fazer o mal, mas fazer o bem, já é um bom caminho, né? Identificar o que somos e o que precisamos e queremos ser. A gente traz o ontem, muita bagagem, e aí a reencarnação, ela nos dá essa oportunidade, a oportunidade de corrigir e de ir aprimorando, né? E a gente tem que usar os nossos talentos, porque todos nós temos um talento, né? Usar esse talento para a gente se aprimorar e não para a gente fazer julgamentos. E não dá para terminar de falar sobre o autoconhecimento sem citar, né, Santo Agostinho. Antes disso, acho que dá para falar rapidinho aqui, rapidinho. Nessa questão aqui do Livro dos Espíritos, a questão 115, aí tem que trocar o óculos. Que situação. Vamos lá. Ele fala assim, olha. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de se fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só a suportam, murmurando, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E aí
Santo Agostinho, né? Ele vai dizer lá pra gente, ele vai nos dar uma dica, né? Quando é formulada a pergunta 919, é ele que responde a pergunta 919, né? Ele que dá essa comunicação. E aí ele faz uma sugestão. Ele diz, olha, para você se melhorar na vida, né, e resistir ao mal, como disse lá, Sócrates, conhece a ti mesmo, ele propõe que faça o que eu fazia quando eu vivi na Terra, quando ele estava encarnado. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirige, pois, a vós mesmo perguntas, interroga-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedeste em tal ou tal circunstância, sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no novo mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Obrigada, gente.